Você já se perguntou qual é a diferença real entre a Bíblia e o Alcorão? Esses dois livros sagrados moldaram civilizações inteiras, influenciaram leis, culturas e até guerras. Mas será que eles dizem a mesma coisa? Será que contam a mesma história sobre Deus, sobre a vida e sobre o nosso destino final? Hoje eu vou te mostrar, sem enrolações, as 20 diferenças fundamentais entre esses dois livros. E eu prometo, a última diferença vai te fazer repensar completamente a forma como você enxerga a religião. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Brandinho Pisoni. O meu objetivo aqui não é de atacar nenhuma religião, mas sim é trazer de uma forma clara e simples as reais diferenças entre o Alcorão e a Bíblia. Então, sem mais demora, bora lá. Diferença número 1. Autores. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens diferentes. Estamos a falar de reis, de sacerdotes, estamos a falar de pastores, estamos a falar de pescadores, médicos, e cada um com estilo e seu contexto diferente. E enquanto que o Alcorão ele foi recitado apenas por Maomé, que dizia receber as palavras diretamente do anjo Gabriel. Então, o Alcorão, segundo Maomé, ele recebeu a revelação pelo anjo, o anjo ditou a ele as palavras, apenas ele recitou as palavras. Enquanto que a Bíblia, Deus usou homens, ou foi escrita por homens, de estilos diferentes, homens que viveram épocas diferentes, contextos diferentes. Aqui nós podemos perceber que a Bíblia ela é multivozes, enquanto que o Alcorão apenas tem a voz única, que é a voz do Maomé. A diferença número 2, período de escrita. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, mostrando um arco histórico enorme, um tempo enorme de história que levou na compilação do livro sagrado conhecido como a Bíblia. Enquanto que o Alcorão ele foi revelado em 22 anos da vida de Maomé. Estamos a falar do ano 610 a ano 632 depois de Cristo. Então, aqui nós podemos notar que a Bíblia atravessa séculos de história, enquanto que o Alcorão ele é fruto de uma única geração, a geração de Maomé. A diferença número 3, línguas originais. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em língua hebraica, aramaica e o Novo Testamento, lá nós encontramos apenas o grego. Enquanto que o Alcorão foi escrito apenas em língua árabe clássica. Então, aqui nós notamos que a Bíblia já nasce multicultural, o Alcorão é exclusivo ao árabe. A diferença número 4, natureza da inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Deus guiando sem anular personalidade. Então Deus guiou os homens na escrita da Bíblia. Deus conduziu os homens por meio do seu Espírito para poder escrever a Bíblia. Enquanto que o Alcorão, apenas, nós encontramos o Alcorão, são palavras literal de Alá, sem interferência humana, segundo o Islã. Então, segundo o Islã, o Alcorão foi diretamente dado ao homem pelo próprio Deus, sem nenhuma subjeção. Quer dizer, que Maomé apenas recitou, escreveu diretamente aquilo que ele recebeu do anjo, do anjo que vinha da parte do próprio Deus. Ele não houve nenhuma participação de Maomé na escrita do Alcorão. Então, a diferença na inspiração da Bíblia e do Alcorão é que a Bíblia precisou da cooperação de Deus e o homem, enquanto que o Alcorão apenas foi a inspiração divina. Diferença número 5, estrutura. A Bíblia ela contém 66 livros protestantes e 73 livros católicos, que está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, enquanto que o Alcorão é um único livro dividido em 114 suras. Então, a Bíblia é uma biblioteca, o Alcorão é um único volume. Então, essa é a diferença estrutural. A diferença número 6, ordem literária. A Bíblia é narrativa cronológica da criação ao Apocalipse, isto é, a Bíblia começa contando o princípio das coisas até o fim das coisas que nós encontramos o Apocalipse. Enquanto que o Alcorão não segue história contínua, apenas são capítulos organizados do maior para o menor. Então, a Bíblia é uma história linear, o Alcorão é um compêndio de recitações. A diferença número 7, diversidade de gêneros.
A Bíblia tem poesia, sabedoria, narrativa, lei, cartas, até profecias. Enquanto que o Alcorão tem basicamente recitações, instruções e advertências. Então, nós notamos que a diferença de diversidade de gêneros entre a Bíblia e o Alcorão é que a Bíblia é literalmente diversa, enquanto que o Alcorão é mais uniforme. Não existe diversidade de gênero na escrita do Alcorão. A diferença número 8, visão de Deus. Deus, na Bíblia, Deus é amoroso, justo e revelado como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto que no Alcorão, Allah é único, absoluto e indivisível. Então, aqui nós podemos perceber que a Bíblia olha Deus como uma Trindade, enquanto que no Alcorão é apenas uma unicidade absoluta. Deus é único, não há mais ninguém, não há nenhuma divisão. A diferença número 9, Jesus Cristo. Para a Bíblia, Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, morreu e ressuscitou dos mortos. Ele veio para morrer pela humanidade, pagar o preço dos seus pecados. Enquanto que para o Alcorão, o Isa, Jesus, é profeta, nascido de Maria, mas não é Deus. Então, aqui nós podemos notar que para o cristianismo, Jesus é central, é o centro do cristianismo. Enquanto que Islã, Jesus é só um profeta e nada mais. Diferença número 10, morte na cruz. Para a Bíblia, Jesus morreu para salvar a humanidade. Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado e na cruz ele morreu para trazer a salvação da humanidade, libertando a humanidade dos seus pecados e do sofrimento. Enquanto que o Alcorão, ele nega. O Alcorão nega a crucificação de Jesus Cristo. Então, eles acreditam que alguém foi confundido com Jesus, mas ele não morreu na cruz. Ou uma outra pessoa foi crucificada e que esta pessoa foi confundida com Jesus Cristo. Então, aqui nós notamos que o maior evento do cristianismo é negado no Islã. A diferença número 11, salvação. Para a Bíblia, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, não por obra humana. Não é por aquilo que a pessoa faz, mas sim é pela graça. Quando a pessoa ela crê em Jesus, a pessoa é salva. Enquanto que para o Alcorão, a salvação é pela submissão a Allah. Boas obras, mais misericórdia final de Allah. Quer dizer, que a salvação vem pela submissão. Quando você se submete a obedecer a tudo que Allah diz, então você é salvo. Então, aqui eles unem a submissão a Deus, as boas obras e a misericórdia de Deus. Então, o cristianismo é apenas a fé. Agora, o Islã é esforço e obediência. Então, a diferença aqui na salvação é exatamente esta. O cristianismo é fé e o Islã esforço e obediência. A diferença número 12, pecado original. Para a Bíblia, todos herdamos o pecado original de Adão, segundo o que o Romanos 5 nos dá a perceber. Enquanto que para o Alcorão, cada pessoa nasce pura e só é julgada por seus próprios atos. Então, nos dá a perceber que para a Bíblia, pecado é herdado. E para o Islã, inocência natural. O homem não nasce com nenhum pecado original. A diferença número 3, a moralidade. Para a Bíblia, a moralidade é baseada no caráter de Deus e na lei cumprida em Cristo. Enquanto que para o Alcorão, a moralidade é baseada na Sharia, Alcorão mais Hadith. Então, nos dando a perceber aqui que a diferença aqui é intacta. A moralidade no cristiano, na Bíblia, está centrada em Cristo. Enquanto que para o Islã, a moralidade é centrada na lei. A diferença número 14, destino final. Para a Bíblia, o destino final é céu ou inferno, dependendo da relação com Cristo. Enquanto que para o Alcorão, o destino final, encontramos aí o paraíso ou o inferno, dependendo da obediência e julgamento de Allah. Nos dando a perceber que para a Bíblia, o caminho pela fé em Cristo é o que nos dá a salvação. Enquanto que para o Alcorão, julgamento por obra, ou Deus julga por meio das obras. Enquanto que o destino final é determinado pela fé em Cristo na Bíblia, na Bíblia, então o destino final é determinado pelo julgamento por meio das obras que você pratica.
Diferença número 15. Mulheres. Para a Bíblia, a mulher tem igual dignidade diante de Deus. Embora culturas bíblicas fossem patriarcais. Enquanto o Alcorão reconhece valor, mas coloca papéis distintos. Por exemplo, herança menor, testemunho vale metade. Então, nos dá a perceber que para a Bíblia, a mulher é igualdade espiritual plena para com Deus. Enquanto que para o Alcorão existe uma distinção legal e social. Diferença número 16. Autoridade religiosa. Para a Bíblia, autoridade religiosa é chamado de guia espiritual e moral, mas não estabelece lei civil universal. Enquanto para o Alcorão, um guia religioso é base para a lei religiosa e civil, Sharia. A diferença número 17. Transmissão do texto. A Bíblia preserva em milhares de manuscritos com variantes estudadas, enquanto que o Alcorão é padronizado no século VII por califas, Uthman, versões alternativas foram destruídas. Nos dando aqui a diferença, a base de que a Bíblia foi preservada em várias tradições, enquanto que o Alcorão é uniformizado sobre uma versão. A diferença número 18, interpretação. Bíblia precisa de contexto histórico, literário e espiritual para a interpretação, enquanto que o Alcorão só em árabe é considerado válido. Tradução são vistas como explicações, não como o texto original. Nos dando aqui a perceber que a diferença é que a Bíblia é aberta à tradução. O Alcorão é preso ao árabe, não pode ser estudado em uma outra língua que não seja o árabe. A diferença número 19, mensagem central. A mensagem central da Bíblia é amor, graça e redenção em Cristo Jesus. Enquanto que o Alcorão, a mensagem principal é submissão à vontade de Allah. A diferença número 20, relacionamento com Deus. Deus é visto na Bíblia como Pai, próximo e íntimo. Igual que no Alcorão, Deus é Allah como Senhor, Mestre e distante. Então, essas são as 20 diferenças entre o Alcorão e a Bíblia.